Muito obrigado, Márcio. Damos graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos os nossos amigos espirituais, a Dr. Bezerra de Menezes, por termos mais essa oportunidade de conversarmos com os nossos amigos que estão conectados ao canal do Grupo Espírita Regeneração. Que Deus nos ampare e nos ilumine durante essa nossa conversa e nós possamos estabelecer pontos produtivos para aprimoramento de todos nós ao longo dessa noite. Minhas irmãs e irmãos, eu acho que todos conhecem aquela passagem evangélica em que Jesus, depois de ter descido do Tabor, ele voltou à cidade, voltou à convivência com um núcleo populacional maior e no meio da gente, onde ele estava, se chegou até ele um homem que se ajoelhou aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade de meu filho, compadece-te dele, que é lunático, e cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Eu apresentei aos vossos discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer as iniquidades? Trazei-mo. E trouxeram o jovem até ele, e Jesus abençoou. E tendo abençoado o jovem, saiu dele o demônio que o afligia. E desde aquela hora, o moço ficou completamente são. Depois que isso se deu, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: mas por que nós não podemos curá-lo? Por que não podemos lançar o demônio fora? E Jesus respondeu: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis àquela montanha: passa daqui para acolá, e ela haveria de passar, e nada vos seria impossível. Essa passagem está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 até 19. Quando Jesus ele fala que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderíamos mover montanhas, ele fala num sentido literal ou ele fala num sentido figurado? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o mal que acometia aquele moço era verdadeiramente um processo obsessivo ou ele sofria de um mal físico, como a epilepsia? Terceira pergunta: como é que Jesus ele tinha tamanha ascendência sobre os espíritos, sobre todos aqueles que se aproximavam e obsidiavam os encarnados? Respondendo cada pergunta e começando da mais importante para aquelas que têm menos relevância nesse momento para nós. Foi no sentido figurado ou foi no sentido literal, estrito, que Jesus disse que nós poderíamos transportar montanhas se tivéssemos fé? Kardec nos diz que Jesus ele não quis afirmar literalmente que nós seríamos capazes de transportar montanhas apenas pela ação da nossa vontade e da nossa fé. Provavelmente,
ou mais acertadamente, pode-se interpretar essa passagem dizendo-se que essas montanhas que nós podemos transportar quando temos fé são as nossas próprias resistências, a má vontade que nós próprios manifestamos, a má vontade de outras pessoas que nos cercam e que também nos veem titubeantes em nossas determinações, em nossas boas decisões. E a fé, ela é efetivamente o que pode nos tornar mais fortes, o que pode potencializar todas as nossas forças e nos dar mais confiança. Teve um técnico de futebol, há algum tempo atrás, posso até citar, né, foi o Vanderlei Luxemburgo. Eu nem sou, assim, um fã, em particular, do Vanderlei Luxemburgo, mas ele disse uma coisa muito certa. Falando do time que ele dirigia então, e que tinha perdido a partida porque, segundo ele, Vanderlei Luxemburgo, o time teve medo, medo, por medo de vencer, acabou perdendo a partida. E essa frase, ela traduz, em boa parte, a fé que gera confiança nos nossos atos, a fé que nos dá forças para continuarmos persistindo e perseguirmos os nossos objetivos. Naturalmente que falamos de bons objetivos. Falamos de nobres objetivos, não falamos de objetivos desviados do bem. Mas essa fé, a certeza de alcançarmos a graça pretendida, o auxílio pretendido, o objetivo pretendido, isso nos impulsiona. Isso faz com que nós produzamos profecias autorrealizadas. O que é uma profecia autorrealizada? É quando eu digo que vou fazer alguma coisa, ou que alguma coisa vai acontecer, e eu consigo não só convencer a mim mesmo, mas consigo convencer as outras pessoas de que aquilo vai acontecer. E isso é uma profecia autorrealizada. Ela só acontece porque eu acreditei que ia acontecer, efetivamente eu trabalhei para que acontecesse, mas com absoluta certeza de que realmente iria ocorrer. Quando Jesus diz que os seus apóstolos, os seus discípulos, não conseguiram expulsar aquele demônio do moço, ou curar a doença dele, e diz que isso foi por falta de fé, é porque verdadeiramente os seus discípulos, eles não tinham confiança nos seus méritos, não tinham confiança na intervenção de Deus, não tinham confiança na providência divina, principalmente agindo por intermédio deles. Eles não se sentiam seguros. E não se sentindo seguros, eles não conseguiram vencer os obstáculos. Voltando ao que o Vanderlei Luxemburgo disse, com medo de vencer, perderam a partida. Porque não tiveram fé nas suas intenções, não tiveram fé, sobretudo, na intervenção divina em favor de suas criaturas, em favor deles, eles não conseguiram superar o obstáculo que se apresentou diante deles, aquele obstáculo na forma daquela doença que o rapaz tinha. Naturalmente que contribuem para minar a nossa fé todos os preconceitos que a rotina em que nós nos submergimos nos cerca, ou nos cercam de interesses materiais, avivam, aguçam o nosso
egoísmo, nos deixam cegos diante de outras realidades, de outros pontos de vista, e transforma a todos nós em apaixonados, orgulhosos. E essas montanhas todas de preconceitos, cegueira, fanatismo que nós erguemos em torno de nós, acabam trabalhando contra o progresso da humanidade e quebram a nossa perseverança, drenam as nossas energias e nos deixam cada vez mais distantes da vitória que a fé pura, límpida, serena, ela nos assegura, nos garante. A primeira coisa para se vencer todos os obstáculos que temos diante de nós, é termos fé. E essa fé ela não pode vacilar, ela tem que produzir certezas. Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de hesitação, ela nos retira do caminho da vitória, ela nos retira do caminho do bem. Quando nós nos questionamos, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que Deus está ao meu lado? Não que a gente não deva sempre manter nossa crítica ligada, né? A autocrítica. Mas quando, claramente, nós estamos fazendo bem, nós temos todos os indícios de que estamos fazendo bem, mas, de alguma maneira, nós levantamos uma barreira de orgulho, de vaidade ou de medo, essa energia canalizada que a fé transporta para cada uma das suas criaturas, ela acaba bloqueada. Com medo de vencer, fomos derrotados. Nós não temos que ter medo de vencer. Vencer com Cristo, com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita. Nós não temos medo de vencer. Mas, cuidado, vamos nos precatar contra a arrogância. Muitas vezes, nós, criaturas encarnadas principalmente, confundimos fé com arrogância. Uma coisa é ser orgulhoso, vaidoso, arrogante, jogar o peso da sua personalidade sobre os outros, revelando ou declarando que isto é fé. Voltando ao campo esportivo. Se eu sou um pugilista. Não, pugilismo não. Um esporte que fere muitas pessoas. Vamos escolher um outro esporte. Se eu sou um tenista, esporte menos impactante, né? Se eu sou um tenista e eu entro na quadra, e na hora que eu vou cumprimentar meu adversário, eu, em vez de desejar que tenhamos uma boa partida, que ele consiga executar o melhor jogo dele, eu digo a ele que você está preparado para ser derrotado? Porque hoje você vai sair dessa quadra derrotado. Alguém até pode dizer que isso é um jogo psicológico. Alguém pode dizer que você é muito confiante. Mas eu direi que isso é de uma arrogância que não tem mais tamanho. E toda essa autoconfiança numa situação como essa acaba voltando contra si mesmo, porque orgulho, arrogância, vaidade, elas levam à autossuficiência. A autossuficiência tende a abolir toda a autocrítica. E se nós não mantivermos uma vigilância sobre nós mesmos, fatalmente nós acabaremos fazendo escolhas erradas. Escolhas erradas no sentido maior da vida, escolhas erradas também no sentido das coisas cotidianas, das ações comezinhas. Eu tenho tanta certeza de que eu sairei vitorioso, que eu farei a coisa certa, que eu vou acabar me equivocando.
eu vou acabar fazendo uma escolha errada. Eu não vou medir adequadamente os riscos que me envolvem numa determinada situação. E isso, inclusive, do ponto de vista espiritual. Já vi ou ouvi histórias de médiuns arrogantes que, julgando-se detentores de toda razão, de todo bem, resolveram, inclusive, jogar o peso da sua personalidade sobre, por exemplo, obsessores que estavam em processo de doutrinação. E receberam respostas duríssimas. Receberam respostas duríssimas. Me lembro de uma situação em que um determinado espírito ele foi trazido a uma câmara de desobsessão onde eu tive a honra de trabalhar. E esse espírito não era exatamente um obsessor, mas era um irmão que estava em processo de aprendizagem. E vários médiuns, eles, em sequência, incorporaram esse espírito para que ele fosse doutrinado, mas nenhum doutrinador conseguia retirar uma palavra que fosse desse espírito. E um ou outro doutrinador usou termos bem grosseiros, não digo chulos, mas termos grosseiros, como o irmão se recusa a falar conosco, nós que estamos aqui de boa vontade, amparados pela doutrina, amparados pela luz de Cristo, tentando estabelecer uma conversa civilizada, frutífera, evoluída com o irmão, porque o irmão não nos responde, tem vergonha. E a doutrinação, ela, em pelo menos um ou dois casos, caminhou nessa ordem, né? Os doutrinadores também se substituíam, né? E até que um dos videntes, ele pediu, havia mais de um vidente nessa câmara, naquela ocasião, e um dos videntes ele pediu permissão para interromper o processo de doutrinação. E a dirigente, então, na ocasião, concedeu a palavra ao vidente. O vidente disse: olha, o quadro de evidência que eu estou vendo um espírito que se apresenta de uma maneira muito circunspecta, ele é muito sério, muito equilibrado, e ele se apresenta trajado como um daqueles primeiros pastores protestantes do século XVI, do século XIV, do século XV, século XVI, e estão me comunicando que ele era um grande estudioso dos textos evangélicos, do texto bíblico, profundo conhecedor de filosofia, moral, ética. E, na verdade, ele não está respondendo a nenhum de nós, porque ele não reconhece em nenhum de nós estatura moral ou intelectual para poder responder a ele. E isso foi, sabe, uma ducha fria em nós que estávamos ali achando que nós éramos, sabe, a fina flor da mediunidade, expressando a mais pura caridade cristã, atuando como ferramentas utilíssimas na obra doutrinária. E ouvimos que aquele irmão que estava ali para ser doutrinado, ele tinha uma estatura intelectual e moral maior do que a nossa, muito maior do que a nossa. Que ele só estava ali porque, na verdade, ele tinha sido trazido para verificar com os próprios olhos como ocorria o mecanismo da comunicação entre desencarnados e encarnados, mecanismo esse que ele não reconhecia. Os mentores nos esclareceram isso depois.
que ele não estava ali para ouvir lições de moral, porque, na verdade, ele poderia dar lições de moral para nós. Que o que o desviava da senda da verdade era também uma posição orgulhosa, preconceituosa, na qual ele se encastelava, negando a reencarnação, mesmo sendo um espírito desencarnado, negando a reencarnação e negando a possibilidade de que espíritos desencarnados pudessem comunicar com pessoas encarnadas. Então, ele estava ali para entender que esses mecanismos eram leis da natureza, e que elas aconteciam, e aconteciam inclusive entre criaturas como nós, que não tínhamos tanto conhecimento quanto ele. E todo mundo, sabe, ficou, como diriam os antigos, todo mundo botou o rabinho entre as pernas e fez um mea-culpa, porque aquilo que nós manifestamos não foi fé verdadeira. Aquilo acabou resvalando para arrogância, para vaidade, para autossuficiência. Jesus, ele não recomendou a nenhum de nós comportamentos que tais. Ele nos recomendou fé. Fé no Pai, clemente e piedoso, que continua velando pelas suas criaturas, pela sua criação. Fé na intervenção da providência divina através dos bons espíritos, nossos amigos, que vêm nos assistir quando nós oferecemos bons objetivos e boas intenções. Fé em que seremos amparados. Fé que só há um caminho, e esse caminho é o bem. Esse caminho é Jesus, a verdade, a vida. Quando nós manifestamos essa certeza absoluta, todas as montanhas, resistências internas, dificuldades de entendimento, todas elas são superadas. Todas elas são ultrapassadas. Tudo acaba se abrindo para nós de uma forma que eu diria até maravilhosa, porque tivemos fé. Uma das manifestações mais claras de fé sincera é a oração calma, paciente, concentrada e o depósito absolutamente sincero de que uma determinada causa ou coisa vai atingir o seu objetivo porque essa causa ou essa coisa é boa. Eu, quando era criança, e minha mãe, ela era professora do estado e ela tinha naturalmente que dar aulas, comparecer à escola para reger a turma que estava sob os cuidados dela. Isso significava que durante aquele período, eu ainda muito pequeno, precisava ficar com alguém. Minha mãe não tinha empregada, meu pai também trabalhava, não tínhamos parentes próximos que pudessem cuidar de mim. Então, a minha mãe, ela arranjou para que eu ficasse meio período em que ela dava aula, num colégio de freiras alemãs, que ficava ali no Rio Comprido. Acho que esse colégio não existe mais. Outro dia passei por lá, não existe mais. Ficava ali na Rua do Bispo. E eu só também fui admitido naquele colégio porque a minha mãe, ela era a professora, né, na escola pública, que ficava
próxima como é que eu vou chamar, desse abrigo, dessa instituição religiosa, as meninas, as crianças ali daquela instituição, elas estudavam na escola pública e minha mãe era professora de um bom número delas. E todas as crianças gostavam da minha mãe, e a minha mãe recebia uma boa avaliação daquelas freiras como uma boa professora. E então elas me admitiram como meio período ali. E eu me lembro que minha mãe contava que essas freiras, elas me observavam muito, né? E um dia minha mãe chegou para me pegar de volta, né? Eu estava lá na portaria, a freira que cuidava de mim foi me devolver para minha mãe, né? E essa freira, ela se chamava Friedgund, era o nome dela, né? E ela, com aquele sotaque alemão característico, perguntou à minha mãe se ela realmente não tinha uma empregada. A senhora tem certeza de que não tem uma empregada? A minha mãe disse absoluta. Se eu tivesse uma empregada, meu filho não estaria aqui. E aí a freira disse, mas a senhora não tem uma empregada, por quê? E a minha mãe foi muito clara, disse, primeiro porque eu sou uma professora primária, meu marido trabalha na indústria, é um técnico industrial, e nós não temos recursos suficientes para manter o salário de uma empregada. De mais a mais, eu também não tenho uma confiança absoluta em deixar o meu filho com uma pessoa que não foi preparada para cuidar de uma criança. Eu me sinto mais segura com ele aqui, com as senhoras, e dentro dessa instituição, que eu sei que é honorável. Mas eu não me sinto segura deixando em casa, eu não tenho condições e não tenho certeza de poder encontrar uma pessoa à altura da tarefa de ficar com meu filho durante essas horas. E aí a irmã Fredegund disse para minha mãe, a senhora já pediu para Deus? Aí a minha mãe olhou para ela e disse, sim, eu oro a Deus frequentemente e faço meus pedidos. Aí a irmã Fredegund, ela insistiu, ela disse assim, mas a senhora orou da maneira certa? Porque a sua causa é justa. A senhora é uma boa mãe. Deus ouve as boas mães. Porque Maria, mãe de Jesus, mãe de Deus, dentro da visão católica, naturalmente, ela é o exemplo de todas as mães, e toda mãe que se aproxima desse exemplo ganha em virtude junto de Deus. E se a senhora pedir como deve, a senhora vai conseguir. E a minha mãe fez aquela cara de, como assim? E a irmã Fredegund, ela não titubeou, ela disse, a senhora tem que dizer para Deus o que a senhora quer, com absoluta certeza de que o que a senhora quer é o bem do seu filho, é o bem de todos que estão em torno, e que isso é justo. A minha mãe, ela aprendeu a lição. Não que ela tenha conseguido uma empregada, porque, na verdade, minha mãe não queria uma empregada. Minha mãe não gostava dessa ideia de ter empregada. Minha mãe gostava de cuidar das suas próprias coisas e ela não tinha... Ela também não se afeiçoava muito a essa ideia de ter uma pessoa subordinada a ela dentro das atividades domésticas. Minha mãe não se afeiçoava a essa ideia. Então, ela não chegou a ter empregada, mas ela sempre encontrou uma instituição onde eu pudesse permanecer bem acolhido, protegido, enquanto ela trabalhava. Não pôde ser permanentemente aquela instituição religiosa, até porque, fim de um determinado período, as próprias irmãs pediram que a minha mãe procurasse uma outra alternativa,
porque aquela instituição ela era mantida com a doação de católicos alemães e ela tinha a finalidade de amparar os descendentes de alemães no Brasil. Então, a minha presença lá era um desvio de função, mas as lições ficaram. A irmã Friedgund deixou valiosas lições, e principalmente nesse campo da fé. Peça com absoluta certeza. Pedi e abre-ser-vos-á. Pedi com fé, mas tenha certeza do que você está pedindo. Porque também existe um ditado chinês que diz que o inferno não é o lugar onde Deus nega todos os nossos pedidos. Pelo contrário, o inferno é o lugar onde Deus concede todos os nossos pedidos. Porque nós pedimos muito mal. Então, temos que ter, antes de mais nada, uma certeza absoluta dos nossos atos, da nossa linha de ação, do que nós desejamos, do que nós queremos fazer, do objetivo pretendido. Certos de que esse objetivo é bom, é o bem, então vamos nos revestir dessa fé que tem absoluta consciência de que Deus é por nós e que tudo que é o caminho da verdade e da vida que Jesus trilhou e nos deixou como roteiro vai ser iluminado por essa fé, vai ser atendido por Deus e pelos seus bons mensageiros. Qualquer traço de força, ou até, pior, violência, ao contrário de demonstrar fé, fala em fraqueza e falta de confiança, não só em si mesmo, mas na própria intervenção divina. É preciso que a fé verdadeira, a verdadeira confiança em Deus, que dá confiança em nós mesmos, ela seja entendida como um instrumento da vontade de Deus, e não pode existir violência na ação divina. Nem violência física, nem violência verbal, que também muitas vezes é praticada por tantas pessoas que declaram ter fé. Então, um exemplo de violência verbal foi o próprio processo de doutrinação a que eu me referi. Os doutrinadores queriam, por força, de uma forma até coercitiva, fazer com que aquele espírito que estava ali para ser doutrinado, mas doutrinado num outro nível, ser doutrinado para compreender os mecanismos naturais que ele negava, queria que ele se manifestasse, ele respondesse. E ele não se dignou a responder, porque nós não merecíamos uma resposta. E quanto mais agíamos de forma agressiva, mais se nos fechavam as portas do entendimento e a possibilidade de estabelecermos algum tipo de comunicação. Fôssemos mais humildes e talvez recebêssemos dele uma resposta, qual não seja a de que nós não tínhamos condições de ajudá-lo. E que ele estava ali principalmente como um observador e não necessitando da nossa palavra para convertê-lo a Deus. Porque, em tese, a Deus ele já estava convertido. Ele não tinha era o entendimento e não aceitava as verdades espirituais. Todo tipo de violência, todo tipo de... ela vai levar ao
nossa, importante entender que o poder da fé se muda numa razão. A fé é com um amplificador de sinal. Como é que eu vou construir essa metáfora? Hoje em dia tem muita TV a cabo e esse tipo de coisa, mas antigamente, quando a gente lutava para ter uma boa recepção de sinal de TV, tinha um equipamento que era chamado de booster. Booster era um amplificador de sinal. Então a gente colocava lá no alto, na antena que ficava lá no telhado, colocava um equipamentozinho e lá embaixo, junto da televisão, a gente colocava um outro equipamentozinho. Os dois operando em conjunto, eles amplificavam o sinal recebido. Então, a imagem ficava com melhor qualidade, o som ficava mais nítido, porque o sinalzinho de televisão que chegava fraquinho lá na antena, ele era amplificado nesses equipamentos. Vamos entender que nós somos antenas. Antenas recebendo as influências que vêm do nosso ambiente psicomagnético. Influências positivas, influências negativas. A fé, a boa fé, a fé raciocinada, a fé sem vaidade, sem orgulho, a fé verdadeira, ela age como um amplificador de sinal. Amplifica as nossas forças, as nossas potências, amplifica a entrada das boas inspirações daqueles espíritos nobres que estão ao nosso derredor. E mais do que isso, funciona também como um filtro, impedindo que influências malfazejas elas venham a interferir nas nossas ações, no nosso discernimento. A fé tem esse condão de ampliar e até de modificar toda essa carga fluídica que chega até nós. E, com isso, nós recebemos um impulso que é praticamente irresistível. Vejam os grandes espíritos que estiveram conosco, humanidade encarnada. Veja o exemplo de Francisco de Assis, aquela fé absoluta, serena, pacífica. Realizava prodígios e não se jactava disso, não acreditava em nenhum momento que aquilo fosse dele. Tinha certeza absoluta e dizia a todos que tudo era obra do Pai, que ele não tinha mérito nenhum. Tinham fé tamanha que ele foi para a Terra Santa, na época das Cruzadas, tentar pacificar aquele conflito. Não conseguiu pacificar o conflito, mas ele conseguiu o que era mais difícil, que foi ter o reconhecimento daqueles que eram combatentes muçulmanos. E eu não entro aqui no mérito de quem estava certo, estava errado, estava todo mundo certo, todo mundo errado. Na verdade, estava todo mundo errado. O único certo era Francisco, que queria a paz. Mas Francisco, ele já prisioneiro dos muçulmanos, prisioneiro dos exércitos do Islã, ele foi confrontado
com outros religiosos do Islã, cheques, né? E, num determinado momento, houve uma proposta que não se sabe ao certo quem propôs, mas a proposta era que todos os religiosos muçulmanos e eles entrassem numa fogueira. E quem saísse vivo, então, seria reconhecido como tendo a razão. E aí, Francisco disse: então faremos dessa maneira. Se é isso que vocês precisam para se converter a Cristo e essa guerra cessar, então vamos fazer isso. Bom, na hora H, o sheik, ou o califa, não sei exatamente o que era, ou era o xerife, que liderava aquele exército, aquele corpo de exército, ele suspendeu a prova, ele disse: não, ninguém vai entrar no fogo. E ele disse isso porque foi muito sábio, porque ele sabia que se eles entrassem no fogo, ele percebia que os, os religiosos muçulmanos estavam muito inseguros de sair vivos do fogo. E Francisco, no entanto, mostrava uma fé absoluta, branda, pacífica, sem vaidade, sem orgulho, mas absoluta entrega nas mãos de Deus, e ele ia entrar no fogo. E o líder do exército muçulmano, que eu não sei se era, se ele era um xerife, era um sheik ou era um califa, agora não sei exatamente quem ele era. Uns dizem que essa história envolveu Saladino, que Saladino é que estava à frente, mas não creio que fosse Saladino. Enfim, esse líder, esse grande general, ele disse: não, ninguém vai entrar no fogo, porque se Francisco saísse do fogo, ele teria perdido o exército dele. Então, ele, em termos bem populares, ele não pagou para ver. E libertou Francisco. Libertou Francisco porque ele também entendeu que manter Francisco com eles ia ser um grande problema, porque a longo prazo, Francisco ia acabar convertendo a todos. E ele ia perder o exército do mesmo jeito. Então, ele liberou Francisco, devolveu Francisco para a sua origem. Essa fé absoluta, resoluta, branda, pacífica, que Francisco demonstrou, Teresa d'Ávila demonstrou, Maria, mãe de Jesus, demonstrou, e outros tantos demonstraram, essa fé é a verdadeira fé que todos nós devemos procurar, cultivar, devemos fazer crescer dentro dos nossos corações e transformar em verdadeira aliada, em um grande poder fluídico, dirigido unicamente para operar segundo a vontade de Deus e dirigida somente para o bem. E dessa forma, potencializadas todas as nossas possibilidades, depurados e ampliados os nossos fluidos, nós podemos chegar, inclusive, ao fenômeno de cura, ao fenômeno de autocura. E Kardec nos diz que foi essa a razão pela qual Jesus disse aos apóstolos que eles não conseguiram curar aquele moço porque os apóstolos tinham pouca fé. E aí a gente arrisca responder a segunda pergunta. O moço, ele estava realmente sofrendo um processo obsessivo ou ele tinha um problema natural, físico, talvez epilepsia? E a gente pode dizer, olha, não podemos afirmar com certeza, mas é bem possível que não houvesse propriamente um processo ostensivo de obsessão, mas houvesse sim um problema físico, naturalmente, uma expiação de encarnações anteriores, etc, etc, mas um processo natural, como a epilepsia, e que essa
canalização de fluidos, que tem como amplificador, potencializador ou potencializadora, amplificadora, a fé, produziu. Também essa fé, ela vai produzir o afastamento daqueles espíritos obsessores que eles são completamente avessos a todo tipo de ideia restauradora, pacificadora, que vem embutida nesse sentimento de fé pacífica, porém resoluta, forte, mas nada violenta, sincera, verdadeira, mas nada orgulhosa, nada arrogante. E, finalmente, temos a terceira pergunta, que é: por que ainda nós temos tanta falta de fé, ou por que efetivamente os discípulos que mais tarde vieram, inclusive, a prodigalizar grandes fenômenos, eles não conseguiam realizar aquele fenômeno, eles não conseguiam realizar aquela obra naquele momento? Seria arrogância? Seria vaidade? Preconceito? Voltamos à origem da nossa conversa. Era absoluto medo e incerteza. Não tendo convicção e tendo mesmo medo de falharem, ou tendo medo de conseguirem vencer, eles acabavam sendo derrotados. Quando, depois do Pentecostes, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, como se diz no Novo Testamento, ou poderíamos dizer quando a mediunidade deles se abriu completamente, eles se sentiram fortalecidos na fé, inclusive depois das aparições de Jesus. Eles ficaram tão convencidos, tão seguros de tudo que Jesus havia prometido, que eles já completamente desassombrados, sem qualquer receio, sem qualquer medo, sem qualquer vestígio de dúvida, se empenhavam na boa obra, com tanta certeza que tinham do resultado, que esse resultado vinha até eles. Irmãos, tenhamos fé que Deus, Ele não nos abandona em nenhuma situação. Tenhamos fé nas nossas próprias boas disposições, porque nós as temos. Não somos apenas pecadores impenitentes, criaturas desviadas do bem. Nós também temos as nossas qualidades. Nós também realizamos boas obras, podemos realizar boas obras, então tenhamos fé também nessa redenção que nós podemos conquistar pelo nosso próprio trabalho. Temos fé na presença dos amigos espirituais ao nosso lado durante a nossa caminhada terrena. Temos fé em que tudo cumpre um divino projeto que se realiza, se materializa no devido tempo, para benefício de todas as criaturas e progresso da humanidade. Tenhamos essa certeza, tenhamos essa convicção, sem qualquer orgulho, sem qualquer vaidade, sem a pretensão de sermos detentores de uma fé maior do que a dos outros, detentores de verdades que estão interditadas a outras criaturas que não têm a largueza, entre aspas, de entendimento que nós temos.
mas tenhamos essa fé, como já disse, serena, sincera, confiante. E tudo diante de nós vai se mover, vai trabalhar em nosso favor. Com fé, com amor, com esperança, o universo conspirará em favor de todos nós. Deus enviará esse auxílio e nós seremos antenas captando todos esses fluidos restauradores que estão ao nosso derredor. Irmãos, eu espero que a nossa conversa tenha sido interessante. Eu sempre gosto de frisar que, embora pareça um monólogo, isso daqui é uma conversa, porque se estabelece entre nós, mesmo à distância, um vínculo, um canal de comunicação. Esse canal é orientado pela fé, a fé sincera de que estamos todos aqui reunidos para nos melhorarmos, para aprendermos e evoluirmos. Que toda essa conversa é em favor do bem de todos nós. Então, esse diálogo que se estabelece entre nós, eu tenho convicção de que, de alguma forma, nos ajuda a abrir os nossos olhos para as verdades do Espírito, mas também tenho certeza de que é preciso algo mais para que todos possamos caminhar um pouco mais à frente. E eu convido a todos a ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, itens de 1 a 5, os irmãos poderão pensar um pouco mais a respeito de tudo que nós falamos, porque tudo que nós falamos está lá. Só que disposto de uma maneira até mais agradável do que essa nossa conversa. Só vai ser um exercício com um pouco menos de gente em volta. Serão só os irmãos e os seus amigos espirituais. Aqui nós estamos numa reunião, mesmo que virtualmente, né? Mas nós estamos numa reunião certamente muito bem amparados pelos mentores ligados à falange de Bezerra de Menezes. Mas o estudo do Evangelho, em silêncio, na quietude dos seus lares, envoltos num clima de serenidade, ligados a Jesus, com o auxílio dos vossos amigos espirituais, esse estudo certamente será muito profícuo, muito produtivo, e os irmãos conseguirão identificar, nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, muito mais coisas que eu não fui capaz de trazer aqui e transmitir para os irmãos e irmãs. Então, convido a todos a lerem o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título exatamente daquilo que foi a nossa conversa de hoje, a fé que transporta montanhas. Aproveitem também para ler o Novo Testamento, leiam o capítulo inteiro, 17 de Mateus, não se prendam apenas à citação evangélica que está aí no Evangelho segundo o Espiritismo, leiam o capítulo inteiro, 17, que começa justamente com Jesus no Monte Tabor, a transfiguração, também uma passagem belíssima, e vocês vão entendendo o encadeamento dessa história magnífica que é a passagem de Jesus Cristo entre nós. Irmãos, eu vou deixando vocês, por enquanto, rogando a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais que amparem a todos e que deem a todos um ótimo final de dia, aqueles que eventualmente assistirem esse vídeo posteriormente, que deem uma ótima jornada a todos. Que Deus ampare vocês, muita saúde, paz de espírito a todos
e prosperidade moral e intelectual para todos. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos amigos